hoje. Como sofres? Primeira carta de Pedro. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas edificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros a perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidade reparadora com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadem o círculo pessoal. Não são poucos que batem a porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificável em razão de alguns caprichos desentendidos. Seria útil sofrer uma volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor somente porque resolveu ele chamar-nos à conta? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade da edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho da experiência necessária, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. O que Pedro está trazendo? Quer dizer, Emmanuel traz para a gente, né? Eu acho que a explicação dele é bem razoável quando ele pergunta por que sofres. Né? A gente está sempre se lamentando e achando que nós, por que eu estou sofrendo? Né? E aqui Pedro vem dizer para a gente que o sofrimento ele é edificante, porque ele não é um castigo de Deus. O sofrimento ele vem nos mostrar que estamos indo pelo caminho errado. Tem alguma coisa errada na nossa vida. Vamos parar para pensar. E às vezes o sofrimento nos edifica tanto, sabe? Nos mostra que está na hora da gente começar por um outro caminho. E a gente pensa, por que eu tenho que começar um outro caminho? Porque eu preciso de um futuro melhor. O fardo com Jesus é muito mais leve. Quando a gente começa a entrar no caminho reto, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Então não adianta a gente, sabe, se desesperar, não adianta a gente chegar e dizer que, por que eu estou passando por isso? Está passando por algum motivo. Então, pare e pense. Porque não é o seu vizinho que faz e você que vai pagar. O que você está plantando é o que você vai colher. Pode ter sido lá atrás. Então vamos pensar melhor por que a gente está sofrendo, tá? Por que a gente está passando por algumas pequenas percalços. Às vezes são pequenos problemas que a gente se angustia, se fala, meu Deus, eu nunca mais vou ser feliz. Mas sim, porque tudo passa, né? Tudo passa. E tá aí um dia após o outro, uma noite no meio, para a gente aprender com as dores e dizer para Jesus, obrigado, eu consegui entender e hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Então é isso, vamos agora fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e a luz que Jesus nesse momento está mandando para os nossos corações, uma luz azul.
azul lindo. Oh, nosso querido Pai, obrigado pela oportunidade de estar aqui, abrindo os nossos corações, para que a gente aprenda com o nosso palestrante, que ele traga boas informações, para que amanhã, quando nós acordarmos, que dê bom dia para o dia, que o sol ilumine nosso caminho e nos leve à paz que tanto procuramos. Que a espiritualidade dessa casa, que hoje preparou esse ambiente tão gostoso para os nossos espíritos e almas, obrigada, agradecemos, e abra nossos ouvidos de ouvir e olhos de ver, para que a gente consiga, através da oração, melhorar toda a atmosfera desse mundo, principalmente os irmãos que mais precisam nesse momento. Jesus querido, nosso irmão maior, estamos aqui hoje para agradecer tudo que passamos, pequenos ou grandes sofrimentos, como aprendizado, porque vamos nos tornar pessoas melhores. Que assim seja, meu Pai. Obrigada. Assim seja. A direção da casa convidou o Paulo Rádia, a casa dos irmãos, para nos falar sobre a visão espírita da vida. Essa é a nossa pessoal, mas sabemos que energia ouvida essa matéria. Uma vida futura, eterna do espírito. E se Evaldo vai nos falar sobre isso. Evaldo, por favor. O perigo é eu chutar ela. O meu jeitinho. Eu estava, não vou machucar o menino que está aqui na frente. Que a paz de Jesus nos envolva, o olhar misericordioso de Maria aqueça nossos corações. Eu acho interessante, sabe, Murilo, o que acontece aqui no lar de Paulo de Tarso, uma coisa que é incomum na maioria das casas. O pessoal chega e senta logo na frente. Acho bacana isso, sabe? Que normalmente nas casas de espírito o pessoal senta lá atrás. Aí quando escuta, que só tem lugar na frente, aí a pessoa já vem, sabe? Não é a sala de aula não, que vai fazer pergunta aqui lá na frente, não vai não. Eu faço pergunta, mas não é sala de aula não, então fica tranquilo. Porque o objetivo da gente, o objetivo de uma casa espírita é congregar, é reunir, para que nós nos sintamos à vontade a ponto de chamar a casa espírita de lar espírita. Nós temos que construir essa percepção de nós olharmos um para o outro, uma vez que somos reencarnacionistas, sabemos da pluralidade das existências. Então, olha assim, seu nome? Alberto, eu acho que eu te conheço. Já aconteceu isso com você, de olhar para alguém pela primeira vez e ter aquela percepção que conhece a pessoa? Não é ilusão, nem é coisa da cabeça doentia da gente, não. É uma possibilidade muito grande, porque se somos reencarnacionistas, nós caminhamos na estrada do corpo físico há muitos séculos. Se nós analisarmos que o Homo sapiens sapiens, habita o plano Terra há aproximadamente 60 mil anos, então isso daí daria uma boa parte de existência para nós, indo e voltando. Por incrível que pareça, o período que nós passamos no plano físico é muito pequeno. É muito pequeno em relação à eternidade ou à imortalidade da alma. Então fica difícil você olhar e falar assim, nunca vi fulano na minha frente, mas não gostei dele. Ainda fala assim, meu santo não cruzou com ele, eu não sei como é que é isso. Ou então meu anjo da guarda não bateu muito com ele. Que é anjo, gente, está liberto de qualquer picuinha da vida material da gente. Então não há possibilidade de anjo da guarda não gostar do outro antes da guarda. É uma coisa impraticável isso. Então nós caminhamos rotineiramente, ou então às vezes olhamos para o teu nome.
Vitor, pra cara não. O Vitor parece um cara meio esquisito. Aí começo a bater papo com ele e vejo que temos inúmeras afinidades. E aquele primeiro pensamento, aquela primeira percepção, ele não se configura. E passamos a ser amigos, como se amigos de longas jornadas. Por quê? Porque é a oportunidade do processo reencarnatório, aonde nós temos que seguir uma orientação de Jesus. Jesus nos conta uma parábola de um homem que foi viajar e deixou a sua fazenda, a sua casa, na mão de um mordomo, para que ele gerisse todas as suas coisas. E passado um longo período, ele volta a pedir conta do mordomo das suas terras, dos seus haveres. E o mordomo não esperava o retorno imediato do dono das terras, e ele estava realizando algumas falcatruas com o dinheiro do patrão. Ele emprestava dinheiro a juro, ele vendia algumas coisas abaixo do valor para outras pessoas acima do valor, e quando o dono chegou e pediu contas, ele começou a fazer uma conta de ajuste. Ele falou assim: quantas tonéis de azeite você me deve ao meu patrão? E a pessoa falava: 500 tonéis. E na língua hebraica, a letra que simbolizava assim, 500, ela mudando uma forma de escrever, o 500 virava 50. Então ele falou: bota aí na tua conta 50 tonéis que você me deve. O outro: quanto arroba de carne de carneiro você me deve? 50 arroba, muda para tanto. Ele começou a fazer ajuste. Por quê? Porque ele tinha que devolver ao amo o valor que o amo sabia que lhe era devido. E aí ele começou a cuidar daquelas pessoas com quem ele fez negócios escusos, e para que ele pudesse pagar o dono, e o dono falou para ele: você acerta tudo comigo e está despedido. E ele: o que eu vou fazer? Cavar a terra eu não posso, porque não tenho estrutura física para isso. Mendigar eu tenho vergonha. Então eu vou fazer uma conta de chegar para que eu devolva o dinheiro do Senhor, mas eu também não prejudique os amigos que conquistei ao longo dessa jornada. Ele agiu de forma indevida, ludibriando a boa-fé do patrão, do dono das terras. Mas Jesus deixou uma lição para a gente assim: granjeai amigos até com a riqueza da iniquidade, para que quando venham os dias difíceis, aqueles seus amigos da riqueza da iniquidade lhe acolham, lhe dê abrigo. Então, o intuito de fazer amizade, ele não está associado apenas naquele sentimento de amizade que nós devemos ter, da amizade sem interesses, da amizade pelo simples prazer de ser amigo. Jesus fala que a importância da amizade é tão grande que mesmo aqueles que vivem na vida errada, nos nossos olhos, na nossa avaliação, têm amigos. E sabemos que sim. Dentro de um padrão de entendimento de amizade que, para aqueles que já têm o discernimento do bem e do mal, não agrada mais. Não é? Quantas vezes a gente não ouviu falar: fulano é meu amigo de copo, ou meu amigo de drogatização, ou meu amigo de fofoca, ou meu amigo de parada errada. Mas cria-se um sentimento de amizade. A partir do momento que você vai progredindo no processo moral, no entendimento moral, as tuas condutas também vão modificando. E você vai se acercando de pessoas que pensem de forma muito próxima daquilo que você deseja. No nosso caso, estamos todos reunidos numa segunda-feira, 8 horas da noite, para falar do Evangelho. A grande novidade da nossa existência, da presente existência, é isso. É nos reunirmos para falar do Evangelho, que a gente se reunia em outras existências para as coisas mais escabrosas que a vida pode oferecer. Mas nesse momento, a nossa proposta é outra. E assim cultivaremos amizades a partir desse novo entendimento, dessa nova proposta. E nessa proposta de novas amizades é que nós começamos, mesmo que vagamente, a olhar para um do lado que
teoricamente nunca vimos, mas damos um sorriso, cumprimentamos já com uma certa alegria, dando um prenúncio, um preâmbulo de uma possível amizade futura. Cheguei cedo, sabe, Murilo? Eu tenho um hábito de chegar cedo, porque é melhor você chegar cedo que não chegar. Então, e eu fiquei observando a alegria do reencontro de algumas pessoas aqui na casa. Fruto de quê? Da continuidade, da amizade, da certeza que, embora tenhamos uma vida atribulada, cada um com as suas preocupações, mas deixamos um momento do dia para cultivar a amizade, o carinho, o reencontro. Essas propostas, todas elas estão estabelecidas em nós em função de quê? De que nós já compreendemos que não é a vida física a única oportunidade de continuarmos a nossa trajetória aqui na Terra. O Murilo perguntou quem nos visitava pela primeira vez, alguns irmãos levantaram a mão. Mas tem alguém aqui que está tendo contato com a doutrina dos Espíritos hoje pela primeira vez? Olha que responsabilidade. André Luiz fala para a gente no livro Coragem que se nós tivermos 5 minutos de estudo do Evangelho, 5 minutos, não é 5 existência não, 5 minutos, já somos responsáveis pela nossa proposta de transformação íntima. Por que ele fala? Porque Kardec nos propõe que o verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Então, se eu ainda não me proponho uma transformação moral, por menor que seja, a partir de hoje eu não falo mais palavrão. Pô, show de bola, já é uma transformação moral. A partir de hoje eu já não faço fofoca e nem reclamo do vizinho que escuta música alta quando eu quero dormir. Show de bola, já é também uma proposta de transformação. A partir de hoje eu vou ser menos invejoso, menos vaidoso, menos orgulhoso. Como eu anseio isso, ser menos orgulhoso? Tem uma perseguição de ser menos orgulhoso, e quando eu me percebo, eu continuo orgulhoso. Mas é uma proposta de domar as más inclinações, e não de se libertar das más inclinações com um passe de mágica. A doutrina espírita nos esclarece que não existe gênio da lâmpada. Sinto informar isso. E também aviso para as meninas mais novas: não adianta beijar sapo achando que vai virar príncipe, porque não vira. Minha esposa já me beija há muitos anos, sabe? Não vira príncipe. Então, essa visão romanceada que nós muitas das vezes queremos trazer para a vida física, a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer que ela é real, mas também obedece a uma lógica racional. Se nós pararmos para analisar o trabalho biológico, desde a fecundação do espermatozoide, fecundando o óvulo no útero materno, todo o desenvolvimento da gestação, 9 meses naquele processo de aglutinação de células para formar tecidos, órgãos, o esqueleto ósseo, cérebro, coração, 9 meses para tudo isso, para se encerrar no túmulo, seria um grande esforço da natureza para um período muito curto de aplicação dessa energia que foi gasta para a formação de um novo ser. Então, alguma coisa, mesmo para aqueles que não conhecem os postulados da doutrina dos Espíritos, já cria uma dúvida sobre o morreu, acabou. Tudo se encerra lá na porta do cemitério. Dali para depois não existe. É só aqui, só aquilo que impressiona os nossos sentidos. Alguma coisa nos diz no íntimo que não é bem assim. Mesmo aqueles irmãos que optam pela percepção do materialismo, quando bate a possibilidade da finitude da vida física, paira a dúvida: será que realmente é o fim? Será que realmente nada mais restará de mim a não ser um túmulo, a não ser os restos mortais que lá abrigam? Essa dúvida era tão constante que vem acompanhando a humanidade desde o princípio do Homo sapiens sapiens, como nós falamos.
Tanto que os estudiosos, os historiadores, os arqueólogos, aqui não sai, dele embora. Mas tanto eles quanto os próprios estudiosos relatam para a gente determinadas atitudes de possibilidade de crença em algo além da morte. Hoje eu estava assistindo uma grande arqueóloga francesa, ela relatando que a coisa mais importante na vida dela, profissional, científica, foi achar o osso de um fêmur datado de 180 mil anos, o osso do fêmur, com cicatrizado, uma fratura calcificada. E aí alguém falou assim, mas por que isso é tão importante? Demonstra o cuidado pelo outro. Esse cuidado pelo outro demonstra também que somos seres, além do aspecto físico, também tem um aspecto que transcende ao corpo físico, que hoje nós sabemos que é o espírito, é o ser imortal, como o Murilo nos lembrou no início. E essa percepção de espírito, de ser imortal, está associada invariavelmente à questão da vida futura. E essa vida futura sempre foi uma incógnita para a gente. Por quê? Porque aprendemos em algumas culturas religiosas que você, depois de morrer, você só teria dois caminhos: o céu e o inferno. Aí os nossos irmãos da Igreja Católica, a partir de 1580, criaram um meio termo que é o purgatório, porque até então não existia. A alma, após a sua morte, ela estaria destinada ao céu ou ao inferno. Por muitos séculos, isso satisfez a nossa percepção. Mas chegou em um tempo da sociedade terrena que isso não agradava mais. Por quê? Porque veio o período do iluminismo e, posteriormente, o positivismo que eu te contei. E no positivismo, ele fala: penso, sinto, logo existo. Mas quem existe? É o corpo que é perecível ou o que origina o pensamento, o sentimento, o desejo? Se for isso, algo antecede ao corpo e prosseguirá o corpo. Então, quando Kardec coloca para a gente, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no segundo capítulo, meu reino não é desse mundo, trazendo a figura única de Jesus, que nos traz essa visão de continuidade da vida, de prosseguimento da vida, apesar de ambientes diversos, Jesus veio dar para a gente uma visão que até a sua vida era muito limitada já naquela época. Porque Moisés fala para a gente da terra prometida, da conquista da terra prometida. E qual era a visão de nós naquela época? Algo palpável, material. Você chega para alguém que não tem conhecimento da continuidade da vida após a morte física e falar para ele que o caixão não tem gaveta, para ele não está dizendo nada. Porque ele não tem a percepção de que ele, mesmo após essa passagem pelo plano físico, a vida dele continuará e não terá as mesmas necessidades físicas. Eu gosto de lembrar de um fato que é um pouco hilário, mas é também preocupante. O Haroldo Dutra Dias, ele numa palestra, ele conta, ele frequenta o Centro Espírita Emmanuel, lá em Belo Horizonte, que um amigo de muitos anos do centro desencarnou. Passados uns 2, 3 anos do desencarne dele, ele foi trazido em espírito, numa reunião mediúnica, e foi dado o direito de perguntar a ele, três irmãos fazerem perguntas ao espírito, que convivia no dia a dia da casa. E cada um perguntou, os dois perguntaram sobre interesses, de como ele se percebeu desencarnado, qual foi as percepções dele. O outro perguntou se ele sentia muita falta da família, do convívio ali com a casa espírita. E o terceiro perguntou para ele: o que mais você teve dificuldade para se adaptar no retorno ao plano espiritual? E a resposta dele foi: ficar sem celular. Quando eu ouvi isso,
falei, filho, danou-se. Né? Porque antes de eu fazer a minha prece, quando eu acordo de manhã, eu pego o celular para olhar o WhatsApp. Aí se a esposa fala assim, já está olhando o celular? Não, estou vendo a hora. Né? E dá tempo ainda. Por quê? Porque nós criamos necessidades diárias na nossa vida física que nós não pensamos na possibilidade de como vai ser quando retornarmos à espiritualidade. A gente pensa assim, eu vou ter que me habituar de não ver meu marido, não ver minha esposa, não ver meus filhos, vai ser uma dor muito grande. Sim, será. Dependendo da possibilidade de cada um, esse convívio não vai ser tão fácil assim. Mas quando o Espírito falou que era o celular, aí ficou individualizada a coisa, porque eu comecei a notar a minha dependência desse aparelhinho danado, que por algum tempo eu achei que era obra do demônio. Porque causava uma confusão danada. Mas só que ele não tem culpa, nem o celular e nem o demônio. Porque o demônio não existe. Não tem culpa. É como eu faço uso dele é que vai implicar nas minhas dificuldades. Então, quando você começa a analisar, a vida futura é legal, a vida no plano espiritual, evidentemente, quem viu o filme Nosso Lar, ou leu o livro, fala assim, pô, cara, show de bola o Nosso Lar, né? O Aerópolis, né? Troço, não polui o ambiente, carrega até 200 pessoas, todo mundo sentado, confortável, não tem empurra-purra, não tem ninguém vendendo bala dentro do Aerópolis. Olha que maravilha, o negócio é bom mesmo. Mas como é que é a coisa? Desencarnou, está lá? É fácil assim? É condicionante? Você é espírita, desencarna, vai para o nosso lar? Sinto dizer que não. O que menos tem no nosso lar é espírita. É o que menos tem. Agora, lá tem muita gente que pratica caridade. E aí é o diferencial de todos nós. Porque eu costumo dizer, lá na minha casa, né? A sigla da casa é CSX. Eu falo, não adianta chegar na espiritualidade com um crachazinho do CSX achando que está tudo resolvido. Ou então, anotado, sabe, Murilo? Assisti 185 palestras, tomei 325 passos, bebi 10 litros de água energizada. Nada disso vai contar. Nada disso vai contar. Porque a pergunta que será feita para cada um de nós é: que bem praticaste no período que estivesse no plano físico. E esse que bem que praticaste não está associado a que religião você estava associado. Tá? Ou que casa espírita, ou que templo religioso você estava associado. Isso daí não tem a importância que nós damos hoje quando passamos por alguém que no nosso entendimento, no nosso ponto de vista, ele está num caminho antagônico ao meu. Só para a gente situar. Tem um livro chamado Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, auxiliado por Bezerra de Menezes, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E nesse livro, quem leu o livro vai lembrar, quem não leu, eu convido a fazê-lo. O Manuel Filomeno de Miranda, junto com o Dr. Bezerra, o Manuel Filomeno de Miranda teve a sua trajetória física mais recente em Salvador, na Bahia. E ele estava preocupado em ajudar um jovem que estava com um problema muito grave. Eu não vou dar spoiler, dizer qual é o problema, quem quiser que leia o livro, que vale a pena. E o Dr. Bezerra recebeu uma prece desse jovem solicitando um amparo, um socorro para ajudar na sua dificuldade. E o Dr. Bezerra virou para o Manuel Filomeno de Miranda e falou: vamos ajudar o jovem. Vamos, sim, senhor. E os dois foram andando pelas ruas de Salvador. O doutor Bezerra apontou e falou assim: é ali, naquela casa, que o jovem está ali aguardando para ser atendido. Quando chega, sabe, na porta, os dois espíritos, tá bom? Os dois espíritos, Manuel Filomeno de Miranda e Bezerra de Menezes. O Manuel fala assim para o doutor Bezerra: não é ele não, eu acho que o senhor se enganou. Ele: não, Manuel, eu não me enganei não, é que tem bandeirinha. Sabe o que significa ter bandeirinha numa casa espírita? Que não é espírita, é umbanda. Tá? Aí o doutor Bezerra falou assim: eu sei, Manuel, que tem bandeirinha. Também tem atabaque. Eu acho que não é bom a gente trair não. Aí o doutor Bezerra falou assim: e se fosse Jesus, ele entraria, Manuel? Aí Manuel teve que abaixar o olho,
Senhor, entraria. Então, se nós somos aprendizes do Evangelho do Senhor, vamos entrar. E quando entraram, e no salão principal estava desenvolvendo a parte do culto umbandista, dos batuques, das danças, e o doutor Bezerra falou assim: Manuel, é atrás, naquela porta que nós vamos. Não, doutor, lá não dá, que lá é o congá. Quem já foi de Umbanda sabe o que é, candomblé também, né? Lá é o congá, ou seja, lá era o altar onde se reverenciava as entidades que eles entendiam que reúnem condições de auxiliá-lo. E o doutor Bezerra falou: eu sei, Manuel, mas é lá que nós vamos. Quando eles atravessaram a porta, o Manuel Filomeno de Miranda relata no livro que tinha uma entidade de tamanha luminosidade, de tamanho grau de moralidade, que o Manuel chegou a ficar sem condições de olhar para aquela irmã. E quando ela viu o doutor Bezerra, falou assim: Bezerra, te aguardava para ajudarmos os jovens. Então, o nosso olhar discriminador queremos ainda nos colocar em situação superior ao outro, porque nós temos um entendimento sobre a vida futura que outros não têm. E não é essa a proposta da doutrina dos Espíritos. A proposta da doutrina, no primeiro tópico, Kardec nos traz a citação do Evangelho, onde Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei dos judeus. E a resposta de Jesus, muito significativa, ele fala assim: se eu fosse rei, a minha gente não permitiria que eu caísse na mão dos judeus. E quantas das vezes a gente, na altura da nossa arrogância, queremos impor a nossa ideia sobre o outro, achando que o outro não tem condições de raciocinar sozinho. Jesus poderia ter feito isso com Pilatos: vou te provar que eu sou rei, porque aqui na terra quem manda sou eu. Tu vai aprender agora. Podia. O Evaldo falou, ele faria isso, dentro da dificuldade dele. Mas Jesus, ele é compreensível e magnânimo. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. O que Jesus está pedindo para a gente analisar? Que não é em busca das conquistas materiais a qualquer custo que eu estou reencarnado. Não é a qualquer custo. Não é que eu tenho que alcançar o meu objetivo, mesmo que eu pise no pescoço de quem estiver à minha frente. Não é essa a proposta do Evangelho de Jesus, nem da doutrina dos Espíritos. A proposta do Evangelho e da doutrina é eu conviver com o outro, oferecendo a oportunidade do outro crescer junto comigo. Porque a prática do Evangelho está associada a uma prática de caridade, não do bloco do eu sozinho. Todas as vezes que meu olhar se encaminha para as preferências que eu tenho direito, mesmo que o outro sofra, eu ainda não aprendi a proposta do Evangelho de Jesus. Porque quando Jesus fala que o meu reino, o reino dele não é desse mundo, por quê? Porque o reino de Jesus é baseado numa única palavra. Está lá na lei de amor de Lázaro, né? Lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Lázaro fala assim: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os mártires ébrios desceram aos círculos. Então, a proposta de Jesus, a lei que Jesus veio trazer para nós, o reino que ele nos oferece é um reino de amor, mas não o amor. E eu gosto sempre de explicar, porque a palavra amor em grego, e o Evangelho foi escrito em grego, não tem originais do Evangelho escrito em hebraico, em aramaico e em latim. O original do Evangelho mais antigo que se tem, é do século IV, foi escrito em grego. E para o grego, a palavra amor tinha 3 significados. Tem o amor filo, que é o amor do sentimento, da fraternidade, do amigo, dos enamorados. Tem o amor eros, que é o amor sensual, o amor que é o estimulador para a reprodução, para o nascer, crescer e multiplicar-vos. Por isso que a palavra erotismo vem desse sentimento de amor eros. E o amor ágape,
que é o amor que transcende a percepção da vida imediata. É um amor que ainda nós aqui na Terra não temos a possibilidade do entendimento. Por isso que Paulo de Tarso, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele fala da excelência do amor, diz Emmanuel que Paulo ali relata o amor do Cristo, que não se soberbece, não é amor que impõe, é um amor que tudo aceita e tudo transforma. Então, quando Jesus pronunciou a palavra amor, ele veio nos dar um novo significado de roteiro para a gente. Então, por isso que o reino de Jesus ainda não é daqui. Por quê? Porque ainda não desenvolvemos essa capacidade de amar por amar. Não é amar ao outro porque ele me agrada, me satisfaz, faz tudo que eu quero. Não, isso aí não é o amor ágape, é o amor ainda interesseiro, que ainda é necessário, não é que está errado, não. Nós ainda necessitamos desse tipo de amor, porque nós aprendemos que nós vamos crescendo gradativamente nos nossos sentimentos, no nosso entendimento. O amor que nós nutrimos pelos filhos, como pai, como mãe, é extremamente diferente do amor pelos netos. Tem neto que sabe disso. O neto a gente bate, nos filhos a gente bate com a raiva, porque com as atitudes que eles tomam. Então nós mesmos já somos uma visão clara de que o nosso sentimento de amor, ele vai num crescente à medida que o tempo vai passando, até que cheguemos à condição de amar pelo simples prazer de amar, pelo simples desejo de amar. E quando Jesus clama que o seu reino não é desse mundo, porque ainda é um reino que está estabelecido no individualismo, no egoísmo, no farinha pouca, meu pirão primeiro. Tudo isso daí a gente ainda é um sentimento que vai perdurar no planeta Terra até alcançarmos uma nova onda de maturidade. Não tem prazo pré-estipulado para isso, não. Não tem prazo pré-estipulado. Quando nós falamos desse amor que Jesus nos propõe em relação à vida futura, nós vamos lá no Livro dos Espíritos. Tem agora aqui, lá na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos benfeitores da humanidade: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. Sabe aquela história, eu quero ser feliz com o resto que se dane, né? O que importa é minha felicidade, não é do outro. Não é a proposta da doutrina, não. A proposta da doutrina é que se a tua felicidade causa infelicidade a alguém, repensa as tuas atitudes. Repensa. Kardec continua: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, tem alguma coisa que pode se colocar como felicidade comum a todos os homens? A resposta dos benfeitores: com relação à vida material, é a posse do necessário. Já começou a encrenca da resposta por aí. Por quê? Porque o que é necessário é de foro íntimo. Cada um tem uma necessidade diferente do outro. E não dá para você criar um padrão por hora aqui na Terra de necessidade igualitária, todos precisando e fazendo uso da mesma coisa. No livro Nosso Lar, André Luiz caminhando pela praça de Nosso Lar, junto com Lísias, que era o assistente que o acompanhava, André Luiz notou que todos os habitantes de Nosso Lar tinham uma expressão de serenidade, de calma, de paz íntima, todos. E André Luiz achou aquilo estranho. Ele falou: é que todo mundo é feliz. Nós estamos num plano já bem mais elevado. Ele falou assim: não, ainda estamos agregados ao umbral do plano Terra. Estamos na região do umbral do plano Terra. E por que todo mundo aqui tem esse semblante de paz, de tranquilidade? Aí Lísias fala assim: porque o governador de Nosso Lar propõe a todos os habitantes a pensar no bem. Interessante, né? A pensar no bem. Aí André me faz a pergunta, às vezes, que a gente gostaria de fazer: mas se alguém pensar mal, pensar no mal, pensar em alguma coisa desequilibrante? Aí Lísias falou assim: aqueles que estão próximos a ele o cercariam
com a harmonia para que ele se reequilibrasse no pensamento do bem. Imagina se nós conseguíssemos, nós aqui, né, que estamos aqui reunidos, todos pensarem no bem por 10 minutos. Que maravilha! Daríamos condições ao plano espiritual de realizar aquilo que a gente chamaria de milagre, em termos de amparo, de socorro, sabe, de auxílio para as nossas necessidades da mais variada possível. Em nosso lar, a proposta é permanente, é de pensar no bem permanente. Então, a necessidade em nosso lar é comum a todos. Lá em nosso lar, como o André Luiz relata para a gente, não tem a possibilidade de posse de um imóvel, de uma casa. Porque o bem é comum a todos. E existem meios pelos quais você tem direito de estar dentro de um imóvel, mas não tem a titularidade da propriedade. Tá? Então, quando ele fala que em relação à vida material é a posse do necessário, nós lembramos de Chico Xavier, que também lhe fizeram essa pergunta a ele. Chico, como é que a gente pode identificar o que é necessário e o que é supérfluo? Que é um limite muito, muito difícil de você estabelecer. O Chico, daquele jeito mineirês dele, Murilo, falou assim: se levarmos em conta que todos nós somos e buscamos ser seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus fala que ele é o pão da alma. E realmente ele fala isso no seu Evangelho, né? Que ele é o pão da alma. Aí o Chico falou assim: se Jesus é o pão da alma, o pão é necessário. Agora a manteiga é supérflua. O queijo também. O peito de peru também. Porque se você tiver o peito de peru e não tiver o pão, você se sente saciado. Se você tiver o pão e não tiver a manteiga, você consegue comer o pão e satisfazer. Agora você vai comer a manteiga sozinha, sem pão, dá ruim. Não é? Então, essa visão entre o necessário é de uma linha limítrofe muito tênue. Não dá para você analisar com um critério que nós temos aqui no plano Terra. E aí ele fala assim, com relação à vida material, a posse do necessário. Com relação à vida moral, e quando ele fala vida moral, ele está estabelecendo uma relação nos dois planos da vida, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A vida é uma só. Por isso Paulo de Tarso fala na carta aos Hebreus que o homem só vive uma vez, e está tudo certo nisso. Nós temos multiplicidade de existência, mas a vida é um só. Quando Deus nos cria na condição de espíritos, simples e ignorantes, Deus só nos cria uma vez. E daí nós desenvolvemos a nossa trajetória rumo ao nosso progresso moral. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila, ela está estabelecida a partir do momento que você cumpre a lei de Deus, na sua integralidade. E Kardec pergunta: e é possível o homem ser feliz ainda aqui na Terra? Sim, os Espíritos dizem que sim. Não ser feliz na totalidade, mas momentos de felicidade. Mas para isso ele tem que cumprir a lei de Deus. E quando o homem se afasta da lei de Deus, ele é infeliz. E na sua infelicidade pratica o mal. Bem-vindos a um plano de prova e expiação. Porque todas as vezes que você se afasta da lei de Deus, você é infeliz. E na infelicidade, fulano tem, eu não tenho. Por que ele vai ter uma vida tão boa, eu tenho uma vida tão sacrificada? Por que fulano bebe, enche a cara, usa droga, mas não tem um resfriado? Eu tomo vitamina, vou ao médico, só vivo doente. A gente joga praga nos outros, né? A gente joga praga, mas é assim, a gente joga praga, mas não é jogar praga não. A gente acha engraçado, né? Que a pessoa faz tudo errado, fica até de madrugada tomando cerveja, ou o que for que ele queira fazer, mas nunca tem problema de saúde. Você vai tomar uma dose, assim, um cálice assim, de vinho, e você passa mal a noite toda. Fica conversando com aquele cálice de vinho a noite toda. Mas por quê? Porque a nossa concepção é de que eu só sou feliz atendendo às minhas necessidades principais. E aí Kardec vem falar para a gente do ponto de vista. O que ele fala nesse tópico sobre o ponto de vista? Que o entendimento que você tem acerca da vida futura não pode servir como um argumento para impor
esse entendimento para o outro. Você tem que respeitar aqueles que não entendem, não aceitam, ou têm um entendimento diferente do seu. O princípio básico da relação do espírita ou do cristão, que é a mesma coisa, o princípio básico é o respeito à opinião alheia. Nós temos 5 filhos. E vamos para o 5º neto. Agora a neto. A menina, agora vem a Alice. 5 filhos e 5 netos. Eu posso me impor para eles o meu conceito de entendimento acerca da vida futura? Não. Não posso. Eu tenho que respeitar a opinião, mesmo que seja contrária, mesmo que seja a mais estapafúrdia do mundo, mas é o que satisfaz o outro. E Kardec coloca com muito acento aqui, eu vou ler um pedacinho só que me impactou muito esse texto aqui. Está acabando, morreu. Kardec fala assim para a gente: é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Não é só a Terra que é plana habitada, a gente sabe disso. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra. Kardec fala assim: professor, não existe diferença nenhuma entre a gente. Habitantes do planeta Terra são 8 bilhões, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E não tem grandes diferenças morais entre a gente. Não tem. Não é porque um tem cabelo escuro, o outro cabelo claro, olhos brancos, olhos amarelos, rosto, do jeito que for, que se torna diferente, não. Nós, assim, num linguajar bem popular, nós somos farinha do mesmo saco, gente. Não dá para se colocar superior a ninguém pelo aspecto aonde você reencarnou, as condições sociais que você está, as condições morais que você hoje apresenta. Você não deixa de ser um integrante de um plano de prova e expiação. A única condição que seria perceptível de você ser melhor do que alguém é pelo bem que pratica. Mesmo assim, você compreenderia que aquele que não pratica o bem ainda está associado na prática do mal. Quer queira, quer não queira, é nosso irmão. É nosso irmão. O traficante de maior renome, o contrabandista de muito bilionário pelas práticas absurdas e erradas que ele faz, ele é meu irmão e amado por Jesus na mesma instância. Na mesma instância. Quem faz a distinção e quem faz o julgamento e a condenação sou eu. Porque a lei de Deus é uma lei repleta de amor e misericórdia. Emmanuel tem um texto que está lá no Pão Nosso, que ele fala assim: quando a lei de causa e efeito vem cobrar a execução dessa lei diante da necessidade de cada um de nós e nos encontra no trabalho no bem, manda misericórdia que a lei aguarde. E por que eu tenho misericórdia, eu peço a misericórdia, mas eu tenho dificuldade de pedir misericórdia para aquele que acabou de matar agora um chefe de família, assaltar e matar uma dona de casa ou uma empresária? Por que eu tenho dificuldade de pedir misericórdia para ele? O que me diferencia dele? Muitas das vezes é a circunstância. E não que haja uma diferença moral tão absurda que no olhar eu sei que aquele dali é bom e aquele dali não é boa. Não, são julgamentos. E Jesus nos orienta que nós não devemos julgar a ninguém. E aí, Kardec coloca assim: e não há que não faça para conseguir os únicos bens que lhe se afigurem reais. A perda do menor bem lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que seja vítima, um orgulho ou uma decepção e ambição, o orgulho ou a vaidade ferida, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a arte de amar. Aprendemos
com louvor, a arte de exigirmos sermos amados. Em qualquer circunstância, porque eu justifico os meus erros com uma facilidade enorme. Agora, quanto aos erros do outro, eu me torno um juiz ferrenho. Então, a proposta do Evangelho de Jesus, através da codificação de Kardec, é que em relação à vida futura, você não é o que os outros veem em você, mas o que você é no seu íntimo. Para encerrar, o discípulo chega para Jesus e fala assim: mestre, ensina-nos a orar. Aí o outro, antes que Jesus respondesse, fala assim: mas aonde devemos orar? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Aí Jesus fala assim: quando tiver de orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que vê em secreto, já parou para pensar nisso? Que Deus vê em secreto aqueles sentimentos que você não fala para ninguém, aquele rancor, aquele ódio, porque A ou B fez aquilo que você não esperava que Deus vê. Quando a gente vai ajudar alguém, vai estender a mão para alguém, ainda fazemos como fala Jesus no Evangelho, queremos tocar trombetas para que todos vejam as nossas atitudes. Legal, Deus vê também. Agora, quando você tem aquele sentimento de repulsa, comigo, eu não gosto dela, não desce aqui, é porque eu ainda não aprendi a difícil arte de amar. Ainda não aprendi. Estamos no educandário, como fala a Teresa de Calcutá. Estamos num grande educandário que é a Terra, mas eu preciso querer aprender a lição. Senão a gente vai repetir de ano, com muitas e muitas existências. A vida futura, ela estará estabelecida nas minhas atitudes de hoje. Um irmão falou certa vez para a gente que ele, ao desencarnar, ele na espiritualidade, uma existência bem longeva, ele, quando abriu o olho na espiritualidade, ele viu-se num deserto, bem gramado, com árvores, sabe, bonitas, mas ninguém. Não viu ninguém recepcioná-lo. E ele, na sua prece íntima, pediu a Jesus que aqueles a quem ele amou, que teve contato aqui na Terra, ou antes da presente encarnação, que pudessem vir recebê-lo. E após daquela prece sentida, ele abriu o olho e também não tinha ninguém. Aí ele falou: bom, mestre, já que aqueles a quem eu amo e que eu julgava me amar também não vieram me receber, que se acaso eu alguém magoei, que eles possam vir até mim para que eu peça perdão a eles. E ele abre os olhos e vê uma turba enorme vindo. E alguns que simplesmente ele esqueceu de dar bom dia e a pessoa se magoou profundamente com eles. Entre aqueles que estavam na frente, tinha um primo dele que ele simplesmente esqueceu do aniversário do primo. E o primo não perdoou ele por isso. E ele falou que era aquele que ele tinha mais carinho, mais proximidade. E ele, quando viu que tinha muito mais espíritos aborrecidos e entristecidos com ele, ele entendeu que ele não utilizou o tempo dele na matéria para amar, mas utilizou para fazer a sua vontade. Eu deixo para todos nós, como reflexão, uma frase que eu ouvi há alguns anos atrás. Todo dia de manhã, quando você for para o banheiro, para fazer a sua higiene, invariavelmente a gente olha no espelho, né? E no espelho está sempre escrito: você quer ter razão ou quer ser feliz? As duas coisas não dá. Não dá. Se optar de ser feliz, você vai abrir mão de ter razão. Agora, se continuar tendo razão, você também, como eu, vamos abrir os olhos na espiritualidade e vamos ver aqueles a quem magoamos. A vida futura é uma conquista para aqueles que aprendem a amar. E Jesus nos abençoe.